Olá, boa tarde a todos, a todas. Oi, Gabi. Oi, Jussara. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Tô aqui esperando a Jana conseguir entrar. Aí, acho que agora deu. Deixa eu arrumar aqui minha carinha. Ver se eu consigo. Eu tô vendo uma mancha preta. De novo? Deixa eu sair e entrar de novo. Vai. Gente, vocês estão ouvindo bem? Até a Jana voltar? Vamos testar aqui. Oi, Aparecida. Oi, Jussara. Sejam bem-vindas, a Kátia. Boa tarde, Ricardo. Que legal, temos um pai por aí. Karine. Faz um joinha assim pra mim se vocês estão ouvindo bem e vendo bem. Porque a última vez que a gente tentou fazer live aqui no Instagram, a gente não conseguiu. Tinha dado um bug, né, em todo o Instagram e aí ficamos sem live. Obrigada, Karine. Franciene. Obrigada, Jussara. Oi, Valdirene. A Jana já tá entrando pra gente começar. O assunto de hoje assusta um pouco. A gente sabe que as mães ficam assustadas quando a gente começa a apontar os desafios que vai ter lá na frente. Mas a gente traz solução também, tá bom? Olha lá, tem gente na enfermaria. Na enfermaria já tá mais tranquilo. Oi, Jana, e aí? Nada. Não, não, mas vamos ficar assim mesmo. Vocês estão me vendo? Se estiverem me vendo e me ouvindo, a gente segue assim. Porque Eu tô. eu acho que é daquele jeito que passa dias sem funcionar e gente, nessas alturas, só de conseguir entrar, eu já estou feliz. Que eu lembrei que a gente não Isso. conseguiu Eu tava dizendo isso nos últimos agora, dias. né? Que da outra vez teve um bug aí na internet, no todo o Instagram, todas as coisas do Meta, né? E a gente não conseguiu fazer a live, inclusive precisamos remarcar aquela live, mas como envolve médico, né, Jana, a agenda é um pouquinho mais É, difícil. tá, tá aguardando um dos outros profissionais confirmarem, mas a gente avisa aqui. O Oi, tema de Fernanda. hoje é bem complexo Não, e eu disse somos assim muito que o ousadas. tema de hoje inicialmente assusta, né? Porque a gente começa a apontar desafios futuros, a mãe já desespera, fala: Meu Deus, eu achei que era cirurgia, já era tão difícil, agora essas meninas estão falando outras coisas. Mas a gente tá avisando justamente para isso, para vocês passarem por esses desafios com mais serenidade, com mais preparo, que é o que realmente faz a diferença, né? E a gente traz também várias soluções, a gente não fala só do problema, que não é problema, é desafios. Olha aí, a Alessandra Exato, entende o que eu tô falando. exato. E assim, é justamente porque a gente já passou por isso que a gente quer alertar você para fazer diferente. Você não precisa sofrer as coisas que a gente já sabe e a gente está passando aqui para você. Isso. Né? E aí, assim, tem muita gente nova por aqui, né? Porque faz muito tempo que a gente fez live assim de mãe para mãe, né? Sem médico, então a gente costuma se apresentar nesses momentos, né, Mara? A E gente já hoje, tem uma história. agora mesmo eu respondi uma caixinha de uma mãe querendo saber se a gente passou pelos atrasos e o que que a gente fez. Então a gente vai começar por isso, Vamos falar para vocês disso. verem como que é na prática. Nós temos uma longa história com a cardiopatia congênita, né? Além das nossas histórias pessoais, já faz assim 16 anos que a gente acompanha mães lá desde o Orkut, orientando de todas as formas, e aqui, aí ultimamente a gente usa aqui o Instagram e os nossos materiais, que inclusive estão no link da bio, para tratar de todos os assuntos relacionados à cardiopatia congênita. E eu vou começar pela minha história pessoal, né? Meu nome é Janaína, eu tenho 3 filhos, a minha mais velha é Larissa e é a que tem cardiopatia congênita. Ela tem atresia da mitral, da pulmonar, um isomerismo direito com asplenia. Então, ela é univentricular, fez Blalock, Glenn e Fontan. Então, numa escala de 1 a 10, a cardiopatia dela é gravidade 9. Então, a gente tem aqui uma cardiopatia complexa
e fica bem fácil identificar algumas questões que a gente vai falar aqui. Então, é importante vocês ficarem atentos a isso, porque ajuda muito na história de vocês aí, né, Lara? E assim, durante a live a Jana vai contando como é que foi, porque justamente Sim, um dos materiais que a gente tem, que a gente vai apresentar no final para vocês, né, que chama Box Atrasos, nasceu de uma dificuldade que a Jana teve. Né? E aí eu fui tentar ajudar, a gente descobriu alguns artigos, a gente estudou bastante e nos abriu um mundo, né? Uma porta enorme espalancou assim, abriu, e a gente começou a entender, né, o que realmente acontecia com essas crianças e pudemos ajudar a Larissa. Tanto é verdade que ela está super mega linda na faculdade, com é. notas Só assim, que eu sofri extraordinárias. 12 anos, né, Lara? Entendeu? 12 É, anos. sem saber. Batendo em tudo. Quando Aí soube, a situação fez assim, né? mudou E ela tá super bem. completamente. É. Tá Eu, pra quem super não me bem, e a conhece. gente vai falar disso. Isso. Pra quem não me conhece, eu sou mãe do Luca e do Gabriel. O Luca, meu mais velho, acabou de fazer 18. Um trauma pra mãe, assim, essa idade. E o Gabriel não é cardiopata. O Luca primeiro, é o cardiopata. O Luca, na verdade, tem uma cardiopatia atida simples, né? Na verdade, eu não passei por atrasos. Não tive. Não passei. A gente vai falar sobre isso também, os índices, né? O percentual de bebês, de crianças com atrasos é bem maior em cardiopatias complexas e é já mais próximo do normal em cardiopatia simples, com exceção do autismo, acho, né, que é presente bastante nas duas. E nós não passamos por isso. Tive alguns atrasos, assim, na maturidade dos músculos envolvidos na mastigação, mas era um problema mais específico de alimentação. Nessa questão de motória, de aprendizagem, não, né? Graças a Deus a gente nisso. Então, assim, não é para todo mundo. Mas como os números são bem altos, principalmente para quem dos complexos, vamos falar aí, quem é ventrículo único já levanta mais as antenas. Mas acontece, na prática a gente vê também com os mais simples. Essa semana mesmo teve, meu filho tem só CIV, mas ele tá todo atrasado, ele tem isso, tem aquilo, será? Querida, é. Então, assim, o percentual é menor, mas acontece. E o que que Exato. acontece? O que E que é apesar, importante? Lara, apesar de você dizer assim, eu não tenho relação, mas o caminho para a solução das questões alimentares do Luca também passavam pelo mesmo caminho de solução para quem tem atrasos eh, de motores, que acabam ajudando ou prejudicando quando Sim, eles sim, aparecem, sim, até a questão da sim, alimentação. Então, vale sim, muito sim. que vocês fiquem atentas. Mesmo que você diga assim, meu filho está tudo normal, ou então meu filho está longe dessas questões ainda, mas você precisa conhecer, porque em algum momento pode se apresentar alguma dessas questões. Né? E às vezes você tá tão envolvido com o coração que você não tá vendo, né? Ou que você tá se empurrando lá para frente essas questões. E isso a gente não aconselha fazer. Quanto mais cedo você enfrentar, melhores os resultados, tá? Inclusive, assim, eu sei que muitos de vocês pensam: não, eu vou pensar na cardiopatia porque a cardiopatia é risco de vida. Sim, a gente precisa pensar muito na cardiopatia. Mas quando essa questão já está estabilizada, ou então quando essa questão ela é jogada lá mais para frente, né? Quando a criança não precisa ser operada agora, ela, a gente precisa cuidar disso, começar a entender para ficar de olho e agir rapidinho. Porque quando a gente entende, tudo fica muito mais fácil, né? Até pouco tempo atrás, realmente a preocupação era só o coração, gente. As chances de sucesso eram reduzidas. Nós não tínhamos cirurgias, nós não tínhamos, né, tanta tecnologia, a medicina não era tão evoluída. Não havia expectativa de vida para nossas crianças. E a gente está falando aí de 1955. Ou seja, não faz tanto tempo assim, né? E então, hoje em dia, a gente já tem uma expectativa de vida muito boa, muito longa, né? Se essa criança passa pelo tratamento certo, que chega a mais de 90%. Então, a gente precisa entender que a cardiopatia, a gente vai seguir as etapas do tratamento também, com informação, com conhecimento e tudo mais. E ela vai passar. Só que se essas questões não forem enfrentadas logo,
né, essas questões das dificuldades, dos atrasos, elas vão trazer consequências para a vida da criança, do jovem e do adulto. E é triste ver como isso realmente acontece. É uma série de coisas que vão acontecendo e culmina lá com o abandono da escola, com empregos inferiores, com isolamento social, com uma vida adulta assim complicada, dependente dos pais. A gente tem exemplos assim das gerações passadas que não pôde fazer, que não teve essa possibilidade, porque realmente a urgência era só o coração. A gente sabe que hoje 12 milhões de pessoas vivem com cardiopatia congênita. Isso é um dado de 2017, de todas as faixas etárias, crianças, bebês, jovens e adultos. E já tem mais, né? Porque passou aí, vamos falar, 8 anos, né? Então esse número mudou. Você entendeu? Você gravou isso? É Eles vão sobreviver. Graças a Deus, a cirurgia, né, nos dá essa possibilidade. Por isso que a gente diz que a cirurgia é vida e vocês às vezes não acreditam, né? Mas a gente precisa, Notícias cada vez melhores, né, Lara? claro, e a gente precisa pensar nessas questões futuras, porque pelo menos eu e a Jana, a gente não quer só que o nosso filho sobreviva. A gente quer que ele tenha uma vida maravilhosa, com todas as possibilidades, tá bom? Então comece a pensar Esse- nisso. É, e aí, olha, para aquela, já encaminha essa live para aquelas mães que têm medo, que estão pensando só no agora, só nessa internação. Olha, a expectativa de vida é cada vez melhor. Saiu um estudo recente que a BP está com resultados de mais de 91% para SHCE em Norud, nos primeiros 30 dias de vida. Então, olha, são índices muito bons. A chance do seu filho recuperar do coração é muito boa, é muito grande. Ele vai chegar à vida adulta e precisa ter qualidade de vida. Essa geração que chegou à vida adulta permitiu que médicos estudassem além do coração, como era o desenvolvimento dessa criança, como era as questões comportamentais, e aí vem as questões motoras, de aprendizagem, né? E os desafios que cada um vai enfrentando, foram enfrentando ao longo da vida, né? Em 2023, um congresso de Boston enfatizou, inclusive, a questão justamente da associação entre a cardiopatia congênita e o autismo, né, o transtorno do espectro autista. E ele está bem associado a cardiopatas, os artigos falam em 33%. E diferente das outras questões que estão mais relacionadas a cardiopatias, fica assim naquele grupinho das cardiopatias complexas, o autismo não faz essa distinção. E ele atinge também aquelas cardiopatias mais simples, os defeitos do septo CIA, CIV, DSAV. Então, vale a pena vocês conhecerem todos esses detalhes que nós vamos apresentar aqui para que vocês possam, uma vez identificando, tomar algumas atitudes, né? Então, a gente fala sempre, a gente costuma alertar vocês sobre os atrasos motores e de aprendizagem, e aí porque a gente viveu isso, né? No caso, eu vivi isso em casa. E aquele atraso que a gente vê, Lara, há muitos anos a gente acompanha mães, então há muitos anos a gente escuta as mães contarem sobre os atrasos que elas enfrentam em suas casas. E aí você há de me dizer aí, olha só, atrasos para sentar, para engatinhar, atrasos para andar. Eu lembro que o médico disse a mim, olha, se até o mês que vem ela não começar a andar, nós vamos iniciar com fisioterapia motora. Se a mudança do sólido para o pastoso. A introdução alimentar era terrível, ela não ficava sentada, era muito, eu tinha que prender ela no carrinho, e aí assim, era ruim e tendeu a piorar. E ela não aceitava a mudança do pastoso para o sólido. E a gente buscou especialistas e os especialistas não eram tão especialistas assim, porque não sabiam lidar com cardiopatas congênitos e me dispensou. E aí, assim, os resultados vão sendo muito pequenos. Então, a gente vê você aí
passou por isso. Inclusive, a gente fez enquete e era nítido elas narrarem crianças de 9 meses que ainda não sentam, não rolam, não engatinham, não demonstram nenhum avanço motor, crianças de 3 anos que ainda não falam. Então, o que eu vivi é o que você está vivendo aí também. Né? E o que Lara acompanha há 12, 15 anos, as mães narrando coisas desse tipo. Então, é importante que vocês abram os olhos e os ouvidos para isso. Até porque isso que a gente vive, os estudos têm confirmado. Né? Estudos têm, tem estudos já em 2007, 2012, 2015, 2017. Em 2019, a gente resolveu falar sobre o assunto. Né? E a gente escreveu um e-book na época, foi lançado em abril de 2020. E quando a gente começou a falar disso, ninguém falava. Então, quando a gente trouxe esses artigos internacionais para discussão, muitas mães disseram: ai, vocês estão assustando as mães, isso é um tema exagerado, vocês não deveriam falar sobre isso. Mas a gente se manteve firme na convicção daquilo que acreditamos, que é alertar as mães do que precisa ser alertado, né? E aí, quando foi a nossa surpresa, quando o Congresso de 2023 e os artigos de 2022 confirmaram tudo aquilo que a gente dizia, e os próprios médicos começaram a falar mais E dá sobre razão, isso, né? né? Porque assim, E o aí, problema não é assim, é que o atraso existe, é nítido. Todo mundo aceita, sejam as mães que já estão nessa fase, sejam os profissionais que acompanham. O que acontece é que ele é minimizado. Né? Ele fala, ai, mas cada criança tem o seu tempo, ai, mas ela já passou por tanta coisa. O problema tá ali. Que tem atraso, todo mundo concorda. O que foi a é, novidade maior é assim, não é normal, gente. A gente precisa fazer alguma e coisa. que e outra coisa que eu costumo chamar a atenção é que agora a gente pode dizer, é um cardiopata, tem mais chance. Existe uma associação maior. A mãe não é Porque louca. o que eu ouvia era assim, não há justificativa para ser do coração, porque ela operou até os 2 anos de idade. Esse cérebro não ficou muito tempo sem oxigenação. As cirurgias dela foram com 3 meses de idade, 9 meses de idade, então não justifica. Vai investigar outras coisas. Então, aí manda para psicólogo, manda para avaliação, manda para uma coisa, para outra. E eu passei assim anos passando por muitos profissionais tentando descobrir o que é que estava acontecendo com a criança. E talvez se eu dissesse assim, tem relação com a cardiopatia, eu não teria seguido este caminho, teria seguido outro caminho, né? Mais eficaz, mais produtivo, não teria quebrado a cabeça sem necessidade. Então, saber que é um cardiopata e que aumenta mais a chance, e agora eu quero falar um pouquinho dos percentuais que a gente até deixou num post. 25% dos cardiopatas apresentam alguma alteração cerebral. Gente, isso não é invenção, é ressonância magnética que compara os cérebros dos bebês, tá bom? Então, vamos registrar isso aí. 25% apresentam atrasos no desenvolvimento motor grosso. O jeito de andar, o jeito de pegar nas coisas, né? Eles atribuem um jeito desastrado de se movimentar. E fino, no motor grosso e o motor fino, que é aquele ali mais para tesoura, uso de lápis, pincel, que são movimentos de pinça, movimentos mais refinados, né? Então já vai observando aí o que é que você vê na sua casa. E esses atrasos podem dificultar interações e brincadeiras. Se a criança é muito desastrada, ela vai ser excluída de determinadas brincadeiras, porque ela não dá conta. Entendeu? Eu sei porque a minha passou por isso na escola.
era sempre a última a ser escolhida, porque ela não dava conta de determinadas coisas. A professora também excluía algumas tarefas, porque ela não ia dar conta daquelas coisas. E aí, né, vai atrapalhando isso na sala de aula, porque eles sabem que eles estão sendo tratados de maneira diferente, eles enxergam que eles não estão alcançando o que está sendo proposto para o restante das pessoas, entendeu? Então, vamos lá. 25% das crianças com cardiopatias complexas apresentam algum tipo de perda auditiva, seja por conta das próprias internações, seja por conta das medicações usadas durante as internações. E uma fono até falou conosco no direct, até pela. Deixa eu lembrar qual foi o outro alerta que ela fez. O tempo e as medicações. Daqui Medicações. a pouco eu lembro. Eu É, lembro. e isso vai. Não, era o tempo de teste de orelhinha. Se a criança fica internada neste período, ela faz o teste de orelhinha ou mais tarde ou não faz, dependendo do tempo de internação. E aí, alguns rastreios não são identificados no tempo oportuno. Olha quanta coisa. E aí Isso atrapalha no vai, desenvolvimento da inclusive, linguagem. Ó, como quando a gente diz que linguagem, precisa intervir rápido, porque daí atrapalha na linguagem, atrapalha nas habilidades se, atra, acadêmicas, e se aí vira bullying, atrapalha e na aí. linguagem, vai afetar a escola, né? 30 a 50% nas cardiopatias complexas apresentam TDA, né? Aí vem um monte de gente falar de chuva de diagnóstico de TDA. Mas, gente, é melhor identificar e saber do que você está tratando do que você ignorar. Então, olha, enquanto na população geral é de 6 a 11%, em cardiopatas a chance aumenta de 30 a 50% em cardiopatias complexas. Há taxas mais altas de dificuldade de aprendizagem, inclusive de níveis superiores, e reverbera em toda a vida adulta, como a Lara falou. E tem esse percentual novo em relação ao autismo, que foi investigado, e ele é alarmante, gente. Ele é de 33% de chance maior de um cardiopata ter o espectro autista. Então, vale a pena vocês estarem atentos e investigar, né, Lara? Isso. E não é para vocês ficarem desesperados, ficarem com medo absurdo, né? Porque é aquele medo que paralisa. É para você se informar, para você entender e quando você vê, e começar a treinar teu olho, porque muitas vezes a gente não quer ver, a gente foca, né, no coração, e não vê. Então é para você agir, prevenir, se antecipar, porque veja bem, se a gente se antecipa, por exemplo, segue esse raciocínio, a gente falou da perda auditiva. Se você não faz nada, isso vai explodir lá na frente. Quando seu filho já tiver, tipo, adolescente, com um monte de problema na escola, porque não ouvir atrapalhou ele nas habilidades de fala, a aprendizagem, a amizades, né? Entrar no grupo social e tudo mais. Agora, se você sabe disso, você se antecipa, né? Você investe nesse teste, mesmo depois da cirurgia, ou repete, e consegue detectar, você acaba com esses problemas que viriam depois, né? Você corta essa coisa que cresce, né? Então, assim, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, se encher de coragem para enfrentar os desafios. Quer dizer que vai vir para todo mundo? Não para todo mundo, nem todos, né? Uma mãe perguntou, mas é já logo o bebezinho? Não, tem coisa que pode acontecer mais lá para frente, que pode vir à tona mais lá na frente, né? Então, assim, quem tá seguindo aí, tá animada com isso, escreve aí pra gente, hashtag Mãe Coragem. Quero ver se vocês estão me seguindo, estão animada para enfrentar esses desafios aí. É, repetindo Eu aquela ia questão, né? Vai. falar, Lara. Não posso Não, eu falar. estava seguindo aqui com o que a gente estava falando, né? Não deixar isso como secundária, né? Eu sei que, lógico, o coração, a cirurgia é fundamental, mas não querer. Às vezes a gente está tão cansada de tanta coisa que a gente passa que a gente quer enfiar a cabeça no buraco, mas não é a melhor solução, né? Seu filho vai nascer, a vida normal que você deseja para ele depende do que você está fazendo hoje, depende do seu empenho, né? E entender e aplicar na sua casa. Olhe ele como um todo, né? Não só coração.
O coração influenciou, sim, Gente, em muita coisa. Mas a gente precisa ter é, esse olhar completo. tem o olhar piedoso da mãe que olha e diz assim: ai, meu filho já passou por tanta coisa, e aí você critica as comparações, não quer investigar, e tem até o olhar do profissional que diz: já tem tantos médicos, tem tantos especialistas, não vamos colocar mais um. Eu escutei isso mais de uma vez, mais de uma vez. Com as questões ortopédicas, com essas questões da escola, que a gente percebeu mais na escola, porque os motores, gente, os atrasos dos motores foram superados, né? Em algum momento esse tempo a gente chegou a superar, com ou sem ajuda. Mas os da escola ficaram muito latentes e perduraram. Então, é bem complexo. E aí, se você teve um atraso, fica atento, porque isso pode ser o sinal de um desencadear de outros atrasos, de uma questão mais profunda que esteja aí acontecendo e que você precisa estar atento. É isso. Clara, Eu já falei, né, que eles já nascem em desvantagem, né? Com esse coração mal formado, com a dificuldade de amamentar, com a dificuldade de se alimentar. E aí isso segue com essa bola de neve, né? Com essa dificuldade de linguagem, de acompanhar a escola. E aí, quando você não consegue acompanhar, os amiguinhos também vão te deixando para trás, não te escolhem mais, né? A Jana falou sobre isso. Então, assim, uma série de coisas que vão se acumulando e a gente precisa dar um basta, um corte nisso já no começo, né? eu estou vendo aqui a mãe dizer justamente isso. O pediatra diz: eu estou traumatizada. Mas quem sabe do atraso vendo em casa é você, né? Então fica Então, de é por olho. isso que você precisa saber disso aqui. Por quê? O pediatra vai É, falar, ah, é coisa de mãe. Aí você vai dizer para ele, não, doutor. Tem esse artigo aqui, veja bem, que fala isso, isso, e isso, isso. Tem ligação com a essa é a cardiopatia. O diferença. senhor pode verificar? Você vai ver. Se ele não É, verificar, você muda de pediatra e leva pro pediatra também. Fala, ó, o que tá acontecendo aqui com meu filho? Entendeu? A gente tem que fazer essa justamente. ponte. Porque o cardiopata é muito específico. Então, o pediatra já tá desesperado porque ele não sabe lidar com a cardiopatia. O cardiopata tá já inseguro, entendeu? E aí, outras coisas, vocês entendem que o pediatra é muito genérico, ele tem que saber de muitas coisas. Até mesmo, vamos dizer assim, um neurologista, né, um neuro, ele foca no cérebro, mas ele tem muita coisa para ele estudar. Ele vai acabar estudando essa questão que é recente, relativamente recente, não chegou às universidades ainda, quando uma mãe apresentar para ele. É difícil que você chegue no neuro e ele tá sabendo isso aqui. Agora, se você apresentar, ele vai estudar, se for um bom médico, ele vai se informar, se atualizar para cuidar do teu filho. Mas se não for uma mãe que leva, Exato. não chega, gente. É, uma mãe perguntou assim: isso é para todos? Há possibilidade de não ter atraso nenhum? Claro que há a possibilidade de passar ileso a tudo isso, né? Mas como os índices são de 25%, 30%, 50%, você precisa ficar atento. Se você e aí as cardiopatias complexas são mais comuns e para quem não sabe, as complexas são aquelas com associações, aquelas que ficar atento. Tem até os que cursam com hiperfluxo pulmonar, com insuficiência cardíaca, né? Tudo isso vale a pena ficar atento. Eu separei aqui um texto, vou tentar ler rapidinho que a gente está atrasando. A avaliação de crianças em idade pré-escolar e escolar revela um padrão de disfunção no neurodesenvolvimento, caracterizada por comprometimento cognitivo leve, disfunção motora, habilidades visuais e espaciais e motor visuais prejudicadas, atenção a dificuldades acadêmicas. Existem problemas significativos com fala, linguagem expressiva e um alto índice de dificuldade de aprendizagem. Os fatores que resultam em lesão
E disfunção do desenvolvimento dessas crianças são múltiplos e são incompletamente compreendidos, né? Porque aí fica difícil outros, como a Lara falou, outros profissionais fazerem essa compreensão de tudo isso que está acontecendo, do professor identificar. Ele só diz assim, olha, isso aqui está diferente. Isso aqui precisa ter atenção. E aí, quando tem as complexas, né, as cianogênicas, SHCE, os univentriculares, TGA, tetralogia de Fallot, todos esses precisam de maior atenção. O que não descarta as mais simples, entendeu? As mais simples, como eu falei, cai, por exemplo, no do espectro autista, que tem um índice alto independente do tipo de cardiopatia, né? Então, vale a pena ficar atento. A gente já falou dos índices de TDA, já falou das questões da imaturidade cerebral, e aí, assim, você fica acompanhando e fica mais fácil de ver os atrasos motores, né, Lara? Aqueles Isso. marcos padrões Sim. gerais. Antes de eu falar disso, algumas pessoas falaram que travou na hora que você estava explicando que eram as cardiopatias complexas. Vou colocar nos stories depois, gente, escrito, que daí fica mais fácil, vocês fazem um print e tal, tá bom? Depois, foi terminando a live, anotei aqui, vou colocar lá nos stories a definição, apesar de já ter em alguns Tem posts, no né? Mas feed. isso, É, para facilitar, vou pôr. O que que acontece? É o que eu disse antes dos marcos motores, né? Eles existem, é um padrão normal, né? A gente sabe que o cardiopata sai um pouco desse padrão normal. Só que não é eterno, gente. Não é que o cardiopata vai poder ficar lá um monte atrasado e dizer que tá tudo bem, que é porque ele é cardiopata. É aí que a gente precisa fazer essa mudança. A gente precisa ajudar, né? Essas crianças e compreender que esses atrasos podem comprometer outras questões, né? Nessa semana que passou, a gente colocou um post que tem inclusive lá com 3 meses firmar a cabeça, com 6 meses sentar. Tem todas essas datas, né, para vocês se orientarem. Porque às vezes a gente é o primeiro filho, às vezes a gente não tem criança perto, a gente não se atenta nisso, ou a gente fica assim, não, já vai, né? Daqui a pouco vai, fica tentando mascarar um pouquinho a situação. Então, vocês sigam aquilo, tem no feed, né? E se vê que apresentou atraso, ali já se alerta, já vai buscar ajuda. Não deixa essa criança eternamente esperando. Né? Porque a gente pode ajudá-los sim a superar e não fazer com que isso piore, né, com o avançar dos meses, dos anos. exatamente. E aí, assim, outro detalhe importante é o atraso na linguagem. O atraso da fala geralmente está relacionado a atrasos cognitivos que só serão vistos depois. E assim, às vezes o atraso fica muito nítido quando a gente fala assim, pega tal coisa, e a criança não sabe o que é, mas se a gente mostra isso aqui é uma maçã, pega isso aqui. Então, a gente fez um post bem exemplificativo para que vocês compreendessem isso. Mas esse tipo de dificuldade vai ficar, vai ser uma bola de neve enorme, por exemplo, para tirar a carteira de habilitação, entendeu? Que é uma linguagem muito necessária nesses momentos. Então, você pode passar assim a vida só repetindo, só chamando o filho, ah, isso é preguiça, ele é desatento, ah, é um TDA, não sei o quê. Mas não, sem tratamento e sem orientação, isso vai reverberar lá na frente. Né? Crianças com atraso da linguagem receptiva e expressiva apresentam mais frequentemente outros problemas de desenvolvimento, porque tende a acumular, né? Se isso se apresenta muito na escola, a chance dessa criança se tornar um adolescente isolado, um adolescente com dificuldades de socialização, são maiores. Como a Lara falou, a situação do bullying, por exemplo. E, e é preciso diferenciar para evitar que seja comparado com alguma deficiência mental, sequela da cirurgia, que é muito comum jogarem para conta da cirurgia, né?
E aí, assim, precisa ter esse mapeamento total. E as dificuldades na escola, novamente, a primeira coisa que eu ouvi foi: ela não faz porque ela é preguiçosa. Engraçado é que não era nem na alfabetização, gente. Era na pré-escola. E já rotularam a menina de preguiçosa. Então, é uma situação que você precisa saber bem. E era uma profissional de educação e que não soube identificar o que estava acontecendo, não soube me orientar nem sinalizar de maneira mais concreta, de dizer para mim o que estava acontecendo com a minha filha e que ou orientar o que eu deveria fazer, né? Então é preciso ter, e aí eu mudava de escola, né? E você, se você fala antes, a escola inclusive nega matrícula, apesar de não poder, mas aí você não encontra vaga e coisas desse tipo, né? Não tem mais vaga para o seu filho porque deu um filhinho um problema, porque você chegou lá contando tudo. Então, até a forma que você fala para a escola precisa ser bem pensado, né? A família acaba sem saber lidar com essa situação, nem com a criança, nem com a escola. A hora da tarefa era o caos. Chorava ela, eu chorava, até que eu disse assim: eu não dou conta, vou botar no reforço. E aí ela ia para reforço, e aí ela todos os. E assim, 3 vezes por semana para o reforço escolar no contraturno, e não tirava notas boas. E aí o que é que acontecia? Chegava no final do ano, ela ia para reforço escolar todos os dias, sábado, domingo, tinha professor particular que vinha aqui à noite, e aí chegava lá, a nota era aquele sacrifício. Inclusive, repetiu de ano mais de uma vez. E os professores diziam: não entendo, porque ela é tão inteligente, ela é isso, não sei como é que ela não consegue fazer a prova. Então, teve exames que só nos foram indicados já na adolescência, quando já não tinha mais nem graça tanto sofrimento. Então, é preciso ter muita atenção e orientação para que você não passe essa via crucis, nem você, nem a criança. Porque chegou um momento que ela dizia assim: eu sou uma aluna de merda. A palavra que ela usou foi essa, no consultório. Eu estudo e eu tiro as mesmas notas de quem passa o ano todo bagunçando, de quem não presta atenção. Então não vale a pena eu me esforçar, porque não vai resolver nada. Imagina isso deteriorando dentro da pessoa, fazendo com que ela crescesse com essa noção de que não valia esforço, não valia a pena estudar, de que ela estudava, mas ela ia ser sempre burra, que ela, entendeu? Então tudo isso vai complicando muito e é preciso a gente ter muita atenção, né? E apesar da gente dizer assim que as causas geralmente a gente pensa nas questões como sequelas de cirurgia e tudo, há uma raiz muito mais profunda, né, Lara? Pois é. Só voltando um pouquinho nisso que você falou, eu sei que a maioria das mães aqui é de bebês. E bebê que acontece é atraso motor. Mas o atraso, de qualquer forma, ele vai sendo superado. Bem atrasado, mas ele vai sendo superado. E as pessoas e nós mesmas aceitamos melhor porque a criança acabou de passar para a cirurgia. Quando chega lá na idade escolar, na adolescência, a cirurgia está distante, ninguém lembra dela e ninguém relaciona, né? E o sofrimento aí é de várias pessoas, não é só da mãe que tá vendo a criança. A criança, o adolescente tem consciência, como a Larissa, de tudo que estava acontecendo. Isso vai acabando com a autoestima deles, vai acabando, né, com o desejo deles de fazer alguma coisa a mais. Eles começam a achar que não são capazes. E eu acho esse dano terrível. Do meu ponto de vista, é terrível, terrível. E o sofrimento em casa, eu acompanhei a Jana, o que que era aquele sofrimento, e ninguém relacionava. Ninguém relacionava. Ninguém, né? Mas, enfim. Vamos então focar nas causas para vocês entenderem. Vamos uma outra etapa da nossa live Vamos agora. lá. Quais são as causas? Chegou uma hora, gente, chegou uma hora que eu estava tão desesperada que eu dizia assim: qualquer coisa, eu já tentei de tudo, então vamos fazer um yoga, acupuntura, qualquer coisa. E aí, doutor Jorge dizia assim: Jana, não adianta a gente
oferecer qualquer coisa sem saber o que está acontecendo. Chega um momento que ele teve medo e ele disse assim: eu preferia que ela tivesse um problema de coração, porque do coração a gente sabe cuidar, mas da mente não funciona assim. E aí, assim, vem uma fase de revolta, de aprontar na adolescência. Então, foi muito difícil. A gente chegou, inclusive, a achar que perderia para essas questões que pareciam ser uma rebeldia da adolescência, mas eram frutos de todo esse desgaste. Depois a menina, quando a gente ajustou, ajustou tudo isso. Ajustou tudo. É, nós vamos falar do resultado, que tá muito bom hoje em dia. A Sandra tá dizendo aqui, como saber se o nosso bebê vai ter esse atraso na escola? Gente, não tem como ter saber, assim, uma bola de cristal. Mas a gente já sabe que a chance é maior. Então, se é mãe de cardiopata, liga as antenas. Se teu filho começar a ter atraso já desde bebê, liga as antenas 2 vezes. Principalmente atraso na fala. O problema é que atraso na fala é mais difícil de identificar. Se você não sabe exatamente o que seu filho tem que cumprir em cada etapa e não tiver um olho meio treinado, você não vê. E aí ele explode lá na frente, né? Enfim, quais são as causas? Geralmente, o que é nos dito e o que é que para nós olha eu falando metade, o que para nós parece óbvio? São questões pós-natais, ou seja, o que acontece depois que a criança nasce, né? Por exemplo, o baixo nível de oxigênio para as crianças com cardiopatia cianótica, né? Aquelas crianças que têm pouco oxigênio, a gente falou outro dia num post, né? Que chega menos oxigênio e o cérebro é o órgão que mais precisa desse oxigênio, então a gente acha que depois que nasceu foi por causa disso. Ou então, quando a criança faz cirurgia e passa pela circulação extracorpórea, a famosa SEC, a gente acha que é uma sequela da SEC. Alguns médicos dizem que é sequela da SEC. Ou então, uma mãe até falou isso agora. A gente pensa que são os efeitos dos anestésicos e os sedativos, né? Uma falou ali, nossa, minha filha teve crise de abstinência, será que foi isso que causou atraso nela? A gente pensa instantâneo isso. Convulsões ou AVCs que acontecem pós-cirurgia, né? Muito é atribuído a isso, muito, 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 muito. Outra questão que também acontece pós-natal são as questões nutricionais. É verdade, tem criança que atrasa o desenvolvimento motor porque não absorve os nutrientes necessários para ela conseguir E ter esse é outro energia. assunto pouco É outro relacionado. assunto Outro assunto. enorme, é. E também os efeitos combinados de muito tempo na UTI, no hospital, a criança não pode se mexer, não pode brincar no chão, não pode correr. Então, isso sim causa um pouco de atraso. Essas causas são reais, mas elas equivalem a pouquíssimo percentual real das De dez por causas. cento dez por é. cento, né? O que mais incidem são as causas pré-natais, que a Jana vai explicar um pouquinho melhor. Olha aqui a Gil falando que a fono se nega a acreditar. Pois é, filha, é fono que falta, é nutri que falta, entender de cardiopatia e por aí afora, né? Mas vamos lá para as causas pré-natais, gente. É, há artigos que falam de alterações cerebrais já na formação, e é aquilo que eu falei no vídeo, do coração e cérebro se relacionando muito intimamente, e aí, quando essa circulação é mal formada, envia pouco sangue para o cérebro, e o cérebro ele absorve 50% do oxigênio do feto. Se vai pouco oxigênio, e isso fica muito claro nas cianogênicas, esse cérebro vai ficar mal formado. Essa circulação mal formada prejudica a formação desse cérebro, né? Durante toda a gestação. Veja, a gestação, até a 8ª semana, o coração já está formado. E o cérebro vai continuar se formando com essa circulação alterada. Entendeu? Então, isso já é uma prova de que precisamos estar atentos às questões pré-natais. E aí foram feitos estudos de ressonância acompanhando gestantes e fetos, e depois do nascimento, esses bebês, e já se viu que o cérebro é menor, que tem pouca curvatura, que algumas regiões são menores, hipodesenvolvidas, né? O cerebelo, o hipocampo, e são áreas relacionadas justamente às questões motoras, cognitivas, comportamentais. Então, tudo isso a gente precisa estar atento para agir, para poder fazer
o que tem que ser feito e ajudar nossos filhos a superarem essas etapas, né? E aí, como eu falei, 25% apresentam essas alterações, né? E há artigos científicos que falam sobre isso, né? Mas na prática, a gente vê muito, a gente constata isso. É como eu fui falando ao longo da live que aconteceu comigo. E é o que vocês podem ver aqui nos comentários, as pessoas falando. E os profissionais sem validar a postura da mãe, a identificação da mãe, muitas vezes. Às vezes você mora numa cidade que nem cardiopediatra tem. Imagina uma equipe multidisciplinar que entenda da cardiopatia congênita. Então, isso tudo é preciso ficar de olho, né? E a gente fica assim, vê o óbvio acontecendo, né? E a gente não tem muito o que argumentar, porque ninguém sabe o que fazer, aí a escola faz vista grossa, e aí o profissional diz assim, não, é exagero de mãe, e por aí afora. Mas nós precisamos estar atentas a essas dificuldades, porque elas tendem a refletir na vida adulta, na questão de socialização e relacionamento, né, Lara? Sim, inclusive, né, a gente falou bastante dos atrasos da escola, os exemplos da Larissa. Esses mesmos estudos, né, que apontam essas questões de atrasos motores, linguagem e dificuldades de aprendizagem, eles foram mais a fundo, né? Eles seguiram essas crianças lá na vida adulta. E o que que eles apontam? Que é o que a gente precisa evitar. Porque a gente pode evitar. Essa parte dá para evitar. O atraso não dá para a gente evitar. A gente tem que contornar, a gente tem que minimizar, tem que tratar. Mas essa parte das consequências dos atrasos a gente pode evitar cuidando. Presta atenção. Os estudos apontam que os alunos com cardiopatia congênita têm mais probabilidade de receber educação especial. Ou seja, né, eles já estão sendo tratados como especiais no Diferente. sentido, né, É. negativo. Os adultos cardiopatas são menos propensos a concluir a escola. Então, muitos abandonam, que eles começam a pensar que não são capazes, né? Sem a ajuda correta, eles acabam não sendo capazes de enfrentar, né? E acabam abandonando. Os adultos também acabam tendo empregos de nível inferior, né? Então, assim, eu não sou capaz nem de estudar, então eu não posso estudar uma coisa mais difícil para ter um emprego melhor. Acabam tendo empregos inferiores, menos intelectuais, vamos dizer assim, né? Eles também, mesmo, por exemplo, mesmo crianças da mesma família, um é cardiopata, um é não. O cardiopata acaba tendo menor desempenho na escola do que os irmãos, né? Então pode dizer, mas a criança já não era inteligente, vamos falar assim. Mas os irmãos, em teoria, compartilham, né, desse tipo de capacidade mais ou menos igual. O cardiopata tem mais dificuldade, tem um menor desempenho. Eles também são mais propensos a serem a não serem economicamente autossuficientes aos 20 e aos 40 anos, ou seja, adultos que dependem da família, porque não conseguiram ter um bom emprego, né? Não conseguem se sustentar, não conseguem realizar as atividades de adulto que precisam, muitas vezes por dificuldades emocionais, por essa questão da autoestima, por não terem estudado. E a qualidade de vida acaba sendo afetada em todos esses sentidos. Então, assim, é isso que a gente precisa olhar. Não quero isso para o meu filho, então vou começar a me mexer agora, né? Tá longe, mas um dia vai chegar. E a hora que você chegar, você vai olhar para trás e vai dizer: Nossa, eu queria ter sabido disso. Ou eu queria ter feito alguma coisa quando fui alertada. Exatamente. E aí, o que você pode fazer sabendo de tudo isso, né? A primeira coisa é saber o que observar. E aí a gente fala dos marcos motores e de todos os alertas que devem ser observados. E como agir diante disso? O que procurar, o que fazer para melhorar essa situação, levantando suspeitas diante dos profissionais, né? E saber argumentar com os profissionais. Né? Esses dias Larissa foi no gineco e o gineco disse: Você sabe que não pode engravidar, né? Aí ela, mas hoje isso é uma posição antiga, hoje nós já sabemos que é possível, sim. Aí ele, sim, mas com muito cuidado. Entende que se você sabe, a postura muda, até uma sentença muda, então fiquem de olho para agir da melhor forma, tá? Vamos lá. Além da observação em casa, a parceria com os médicos,
para ser essa ponte que alerta situações, entendeu? É preciso que a mãe seja a mola propulsora desse profissional, entendeu? E se o profissional não se habilita a entender, aí vale a pena você pensar em mudar. É, a colaboração com a escola, e essa é uma parceria que precisa ser muito íntima. Você precisa saber como falar com a escola, saber os alertas que devem ser dados, estar ali muito próximo para saber eles irem te passando o feedback do que eles percebem e você saber receber da melhor forma para agir diante de determinadas situações. E a ampliação da equipe sempre que for preciso, né? E aí, para isso, gente, a gente construiu fez o Box Atrasos, que tem, inclusive, todos esses artigos que a gente citou aqui, com informações detalhadas que vocês podem levar para os profissionais e levar para a escola. Tem até um e-book próprio para você imprimir e deixar na escola, para que a escola saiba como lidar com cardiopatas, que apresentem, saber observar esses atrasos também. Inclusive, quando eles são identificados, há necessidade de fazer adaptações. E a legislação permite que faça essas adaptações. E se você não conhece, você não vai proporcionar isso para o seu filho. A escola se isenta e segue seu filho quebrando cabeça sozinhos. Entendeu? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Eu até deixei aqui, ó. Olha, eu imprimi, eu imprimi. E aí ele tem um módulo só sobre essas questões de artigos científicos, explicando todas essas questões. Um módulo só para a escola, orientando você como escolher a instituição, como falar com o pessoal, né? A equipe humana da escola, né? Como falar com o coordenador, como orientar o professor, porque há também o receio da mãe deixar a criança que passou por tantas cirurgias, que toma medicação, ficar na escola tanto tempo, né? Essa separação e esse afastamento traz uma insegurança. Você precisa capacitar a escola sem assustar. Então, a gente fez um material para isso e tem esse outro aqui, ó, que você pode imprimir em separado para deixar na escola, com todas as orientações, inclusive as legislações de adaptação, quando esses atrasos já se tornam mais nítidos, entendeu? Então, a gente preparou, inclusive, uma oferta especial para esse momento. Ah, tem um módulo também sobre emoções, gente. E é um módulo muito importante, porque muitas vezes a gente foca no cardiopata e esquece do irmão, esquece do pai. E aí lá tem um módulo que fala justamente de como é preciso observar para toda a família. A cardiopatia acaba impactando a todos. Então é muito importante que vocês alertem sobre isso. Vale muito a pena assistir. Tem aulas em vídeo, tem os e-books, e agora a gente está preparando o material bônus para essa oferta muito importante. Você pode falar um pouquinho sobre ele, Lari? Gente, é assim, é porque é tanta coisa que a gente falou, que tem nesse material. Eu só queria esclarecer assim o que a Jana falou. Esse material que a gente chama de box atrasos, ele é um box, porque ele tem várias coisas dentro. Ele fala tudo isso que a gente falou para vocês, obviamente detalhado, com os estudos, as fontes. A gente detalha também o que você deve fazer, aonde procurar ajuda, com quem procurar ajuda, como sinalizar, o que observar. Tem um material sobre os atrasos também para vocês se orientarem, né? Os prazos, as datas, com que idade eles têm que alcançar cada marco para a gente não ficar Os perdendo tempo. marcos. E aí tem essa parte dedicada à escola, que é uma parte bem delicada, né? Para a mãe preparar a escola, a mãe escolher a escola que vai ser mais adequada para essa criança, preparar essa escola para que não seja um tratamento, colocar a criança
uma redoma de vidro, mas que também não tenha medo de cuidar dessa criança, porque tem escola que tem medo. A gente preparou um material novo, que também vai receber quem já entrou no box no passado, mas é um material exclusivo para preparado para essa turma de agora, que é como estimular o filho em casa para superar esses primeiros atrasos, o que você já pode fazer em casa, né? Lógico que vão ter casos que a gente vai precisar de um profissional capacitado, mas tem muita coisa que a gente pode fazer em casa, até porque a gente tem medo, né? O que mais tem é pergunta da mãe dizendo assim, posso fazer tummy time com meu filho, né? Tem medo de deixar a criança no chão rolar. Então tem esse material explicando várias atividades, indicando livrinhos, indicando aplicativos para as crianças maiores, né? A gente não é muito a favor do uso de eletrônicos, mas a gente sabe que as crianças usam, então que seja usado para esse fim benéfico. A gente vai ter um encontro no mês que vem, ainda vamos marcar a Fevereiro. data, isso, para a gente conversar, para a gente explicar melhor, tal. Vocês vão ter todas essas fontes. E essa oferta especial que a Jana falou, a gente conseguiu uma condição especial para quem se inscrever hoje, só hoje, né? É um cupom Exato. no qual vocês vão ter R$ 100 de desconto. R$ 100 de desconto. Então, assim, todo o box tem um custo de R$ 247, que você pode dividir em 12 vezes, né? De 24,65. E agora, com esse desconto de R$ 100, vai sair 12 vezes de 14 ou 147, né? O cupom vocês vão receber por e-mail. Qual é o cupom, Jana, para quem anotou? Cu- Cupom 147. Eu vou até escrever aqui. Se inscrever na hora da compra, ele pergunta, né? Tem cupom? Aí você coloca lá, cupom 147. E aí a Hotmart Automaticamente. aplica o desconto Isso. automaticamente. E aí sai o boleto de 147, ou se você quiser dividir no cartão, você Ou pode no Pix dividir em 12 também, né? vezes de 14,67, Ou tá no Pix. bom? É só, Basta Cleo, é só escrever. você clicar no link que a gente vai deixar na bio, que a gente vai mandar por e-mail, que a gente vai pôr nos stories, a gente vai colocar esse link lá. Você clica no link, segue os passos e antes do pagamento tem um lugar para você pôr esse cupom de desconto. E você escreve cupom 147, tá? Exato. É, tudo isso que eu tô falando vai estar disponível Hoje, para quem adquiriu o box em outras ocasiões, mas está com acesso ativo. Quem já venceu, porque ele é, tem um acesso de 2 anos, você pode de acessar dois por dois anos. anos, mas você pode baixar todos os materiais em PDF e são seus para sempre, inclusive para entregar para a escola, até mais de uma escola, já que as crianças podem acontecer, né, de mudar de escola. Exato. É o que a gente. É os nossos estudos, que foi primeiro usado com a Larissa, né? Que hoje está fazendo faculdade de psicologia, que era o que ela Hoje ela queria. faz Ela psicologia, passou está na faculdade fazendo que ela quis, monitoria. né? Na faculdade que ela quis, ela tem notas excelentes. Então, assim, Excelente. é a prova concreta de que quando a gente entende o problema, aplica, né, as soluções, o resultado vem, né? O tanto que ela E é sofria antes. emocionalmente ajustada. Tenho orgulho da minha filha falando, emocionalmente ajustada. Isso faz muita diferença, Exato, gente. exato. Tá, Né? gente? Lembrando que o desconto é até hoje. A gente não sabe mais o que fazer para ajudar vocês a participarem, né? E isso daí, assim, é presente. É um material muito Muito querido, bom. começo de ano, gente, não deixa para quando a escola apertar. E se você não está na fase escolar, lembre, ele tem 2 anos de acesso. É justamente esse período que você pega o bebê dos atrasos motores até o início da escola. Né? Dá para você se preparar bastante, ter e poder ajudar o seu filho já desde o início, tá E esse bom? Vale muito a material dos pena. estímulos em casa é já para acolher os menorzinhos, né? Então, assim, como fazer lá para ele ficar mais durinho, pescocinho, sentadinho e tal, tal, tal. Tem tudo isso lá. E nosso tempo acabou. Então, se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar na caixinha. A não ser que alguém tenha alguma pergunta rapidinho agora, já não acho que dá mais uns 2 minutinhos. Se alguém tiver Vai, eu uma estou pergunta tentando rapidinho. separar aqui uns. Eu não estou escutando vocês, que os meninos estão aqui na Não, se euforia. alguém tiver alguma pergunta rapidinho, pode fazer. Se não, coloca lá na caixinha que a gente vai responder, tá? Lembra que o desconto só até hoje. Exato. Depois volta pro preço normal, que já é um preço, um valor bem acessível, né? Considerando as despesas de Pensa que são hospedagem. 2 anos. E pensa que são
2 anos. Vê, 147, um ano vai sair por 70 e pouco, por um ano de acesso, né? Dois Ok. anos, 147. Aproveita hoje. A dona Patrícia Calçavara chegou no final, então perdeu. Ai, não tô Tô vendo aqui. conseguindo ver. Eu tô. Beijo, Gente, Patrícia. tá. Foi ótimo ver vocês. Pra gente é sempre bom essa troca. Espero que a gente tenha conseguido transmitir. É muita coisa. Esse tema é tanta coisa que a gente quer falar. Mas é isso, que vocês estejam alertas, tá bom? Busquem, que não seja aqui, mas que seja em qualquer lugar, vocês busquem, alertem, cutuque os pediatras, cutuque os neuro, cutuque as físio, né? Beijo, Pati. E falem para elas que tem sim essa ligação. Beijo. Beijo, tchau.